Olá, estudante, tudo bem com você? Com vocês? Eu me chamo Erliane, sou professora da disciplina de vocês de avaliação da aprendizagem e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as nossas primeiras unidades de ensino em relação à avaliação da aprendizagem. Essas unidades vocês encontram no AVA, tá? É só ir lá, tá acessando, que lá vai estar tudo bem explicadinho para vocês. Não tem dúvida nenhuma. Vou passar um slide agora explicando melhor, tá? Sobre essas unidades. Aguardem só um pouquinho. Olha só, a nossa disciplina é avaliação da aprendizagem, aspectos históricos dos processos avaliativos da aprendizagem. Então, durante nossas aulas, durante o nosso semestre, esse período, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre a história da avaliação da aprendizagem. E nós vamos ver que tudo acontece dentro de um processo. Nós não podemos avaliar o nosso aluno numa única avaliação, numa única observação, tá bom? Vamos dar continuidade. A unidade 1. Antes de começarmos nosso estudo acerca da avaliação e seus aspectos históricos, metodológicos, legais e institucionais, vamos refletir um pouco sobre o que pensamos quando falamos em avaliação da aprendizagem. O que vem na nossa cabeça, né? Quando nós pensamos em avaliação? Todos nós somos avaliados a todo instante, através de um olhar, mesmo quando às vezes não percebemos, na maioria das vezes nem percebemos, quando andamos na rua, né, por um colega, por uma pessoa que às vezes nós nunca nem vimos, as pessoas sempre estão nos avaliando, sempre estão nos observando. Nós mesmos também, a todo instante, nós estamos sempre fazendo avaliação de determinada coisa, igual a minha pessoa aqui agora, falando com vocês. Eu garanto que todos vocês estão avaliando a minha fala, a minha postura, estão avaliando o que vocês irão aprender. Então, olha só, será que pensamos apenas nos resultados dos alunos aferidos por uma prova? Então, quando nós avaliamos, vamos ver agora em relação à escola. Então, se nós ministramos uma prova, né, nós vamos somente avaliar aquela prova, o que ele tirou naquela prova, o que ele fez naquela prova, numa única prova. Será que é essa a forma correta? Outra pergunta, outro questionamento. Pensamos sobre como aferir o conhecimento dos alunos? Então, nós analisamos, nós vemos qual é a melhor forma de estar olhando, verificando o conhecimento do aluno. É através de uma prova, é através de um trabalho escrito, um trabalho oral, de uma apresentação, de algo que ele trouxe como recursos didáticos diferenciados, vamos falar assim, como um teatro, uma poesia, uma dramatização, uma música, uma paródia. Então, quais são os mecanismos que nós utilizamos para identificar, né, diagnosticar o conhecimento do nosso aluno? Outras situações, quer ver? Lembramos-nos da avaliação diagnóstica, então nós vamos ver agora os tipos de avaliação que nós temos. Olha só, nós temos a avaliação diagnóstica, a formativa e a processual. São esses os tipos de avaliações? Vocês já refletiram sobre isso? Vocês já refletiram sobre esses tipos de avaliação? O que a diagnóstica quer? Qual é a definição? Qual é a definição da formativa, da somativa e da processual? Já pensaram que a maneira como ensinamos e avaliamos pode ser o principal motivo do fracasso dos nossos alunos nas formas de avaliação selecionadas por nós? Olha só a nossa responsabilidade, nosso compromisso em relação à avaliação do nosso aluno. Então, vocês já pararam para pensar, né, o quanto é frustrante, né, quando o nosso aluno não consegue a média?
E lembrando que nós também já fizemos parte desse processo de avaliação na escola e fazemos parte desse processo de avaliação na escola. Nós somos avaliados na escola, a nossa aprendizagem também é avaliada. E que a maneira como avaliamos diz muito também sobre como ensinamos e como aprendemos. Então, vai da nossa percepção também. A minha forma de ser, enquanto professora, a minha postura, ela está muito implicada, está muito ligada, tá? A forma com que eu avalio o meu aluno, tá? A forma com que eu ensino o meu aluno, a forma com que eu levo essa aprendizagem para o aluno, como acontece esse processo ensino-aprendizagem. Então, olha só, uma coisa, não tem como eu avaliar sem o aluno ter conhecimento. Então, uma coisa é consequência da outra. Então, são sobre essas questões que trataremos nesta unidade de aprendizagem. Então, vale a pena vocês estarem fazendo a leitura no livro, tá? Sobre essa unidade. Então, ao final dessa unidade de aprendizagem, você deverá apresentar os seguintes aprendizados. Agora, quais são os objetivos? Olha só. Reconhecer os aspectos históricos dos processos avaliativos da aprendizagem. É nisso que vocês têm que focar, tá? Quais são as histórias sobre a avaliação da aprendizagem? Identificar os conceitos iniciais e centrais da avaliação da aprendizagem. Então, nós vimos lá que tem a diagnóstica, a formativa, a somativa. Então, nós temos que identificar esses conceitos, explicar resumidamente os principais métodos de avaliação utilizados historicamente e atualmente. Então, historicamente, como era antes, né? E hoje, como é que se avalia hoje? Quais são os novos conceitos em relação à avaliação? Qual foi a evolução que nós tivemos em relação à avaliação? Nós sabemos que nós tivemos uma educação tradicional, uma educação bancária, né? E hoje a nossa educação, ela está tentando, né? Nós estamos engateando, né? Para uma nova realidade e principalmente uma nova visão em relação à avaliação, tá bom? Essa é a unidade 1, né? O conteúdo do livro, igual eu falei com vocês, está, né, lá no AVA, tá, gente? Lembrando sempre isso, olha só. Olha quais são os conteúdos que nós vamos ver. Avaliação e seus aspectos históricos, principais conceitos sobre a avaliação da aprendizagem, a avaliação de ontem, de hoje, um estudo sobre as suas metodologias. Então, nós vamos ter sempre um comparativo. Para eu entender como está acontecendo a avaliação de hoje, eu tenho que fazer um paralelo, eu tenho que entender, eu tenho que ter conhecimento de como era no passado, na história da educação, como é que os professores avaliavam. Então, nós temos várias histórias aí, né, de como a questão da nota baixa, como o professor castigava esse aluno, entendeu? Aí vem Lucchesi, gente, tá? Ele é um grande estudioso, né, em relação à avaliação. 2002, olha o que ele fala sobre avaliação. O ato de avaliar é algo amplo, permeado não por um, mas por vários objetos, sendo compreendido como uma tomada de decisão. Então, eu tenho várias situações, eu tenho vários métodos para eu poder avaliar. Então, aí, nessa unidade, nós vamos estar estudando sobre isso, tá bom? E aí, para nós estarmos analisando, olha só, vamos ver como é que seria a nossa postura diante esses aspectos aqui, essa realidade de sala de aula. Então, olha só, vocês vão fazer agora o seguinte, vão imaginar uma sala de aula, né? Imagine vocês, uma sala de aula com 25 alunos em fase pós-alfabetização. Você está trabalhando com um ditado de palavras de 2 ou 3 sílabas e no fundo da sala, um grupo de alunos conversam no intervalo entre as palavras ditadas. Você os informa que esse comportamento não é adequado, pois eles estão atrapalhando a concentração dos colegas que ainda não escreveram as palavras ditadas. Mas sendo avisados, os alunos continuam conversando e rindo. Você então solicita que todos saiam da sala
e não realizem mais as atividades. Ao ter essa atitude, você estará tirando pontos desse aluno, sendo assim, o que está sendo avaliado é o comportamento dos alunos e não o que eles aprenderam sendo demonstrado na atividade ditada. Dias depois, quando corrigidos os ditados, você começa a devolver aos alunos, chamando um por um à frente e falando as notas, começando pelas notas 0, que os alunos que foram retirados da sala obtiveram até chegar ao 10. Então, olha só a atitude, né, do professor em relação a isso. Então, ele pede para retirar, né, da sala os alunos que estavam conversando, mas que já tinham terminado. Então, você não avalia o conhecimento do aluno, você vai avaliar o comportamento desse aluno. Aí vem uma pergunta para nós, olha, com esse tipo de postura, o que evoluiu nos processos avaliativos com o passar dos anos? Então, se o professor está tendo essa postura, ele está tendo uma postura o quê? Tradicional. Esse professor, gente, ele não teve progresso nenhum em relação ao dia de hoje, né? Não deve ser essa postura. Para avaliar, não. Tudo bem que ele vá chamar a atenção desse aluno, mas não é questão de estar avaliando o comportamento dele. Então, por isso que na hora ele deve distribuir a nota, assim, verificando uma parte comportamento, outra parte conhecimento. Aí outra pergunta, avaliar para selecionar, para segregar, para ranquear. Então, o nosso objetivo é isso, gente, é selecionar a pessoa, é fazer uma seleção, é separar grupo A, grupo B, é o grupo dos que conseguem desenvolver mais, dos que atingem os objetivos. Como é que é o meu objetivo em relação a isso? Ou avaliar para adequar aos meios de ensino, buscando uma melhor aprendizagem dos alunos. Então, gente, o correto é eu adequar o meu método de ensino para eu poder avaliar. Eu vou estar sempre avaliando e adequando a isso. Se esses alunos estão indisciplinados, então eu tenho que verificar primeiro em relação ao comportamento, ter alguma atitude, alguma medida, tomar alguma medida em relação ao comportamento desse aluno durante o ditado, conversar com eles, demonstrar uma outra forma. Então, não é para me selecionar, porque quando eu separo esse aluno do 0 para ele, automaticamente eu estou punindo, tirando toda a oportunidade desse aluno conhecer e demonstrar o conhecimento. Eu estou avaliando esse aluno somente pelo comportamento. Concordam comigo? Então, gente, bons estudos a todos, tá? Boa leitura, vale a pena aprofundar nessas unidades. As unidades estão assim bem claras, a linguagem bem clara e objetiva, tá? Fiquem atentos às atividades que também nós temos, estão lá no AVA. Eu sempre estarei aqui para estar conversando com vocês sobre as unidades, mostrando para vocês, né, quais são as partes principais, essenciais, para vocês estarem entendendo sobre essa disciplina. Então, até breve, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem também, gente, no fórum de dúvidas, tá? Eu estarei lá para poder responder vocês. Bom ensino, boa aprendizagem para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos. Tchau.